Mas quando você tem descarte ou descarte no rio, né, de produtos agrícolas, de defensivos agrícolas, ou efluentes de empresas que fabricam alimentos e aromas, tudo relacionado a alimentos, para dar esse sabor aos alimentos, muitos desses efluentes não têm tratamento eficiente. Por quê? Porque às vezes precisa incinerar esse produto. Então, o que acontece, que está acontecendo em Capivari, que o rio Capivari, nessa região, não permite tratar a água do rio Capivari não permite tratar a água com segurança. Então, a Sanasa, ela falou assim, por enquanto a gente vai parar a estação e aí nem sabe se vai voltar a estação a funcionar. Eu lamento, é um momento aqui triste, porque são 36 anos e Eta Capivari funcionando. Mas outra coisa que me preocupa, a Eta Capivari aqui, a gente sabe que está nessa fase, não tem volta, é muito difícil, mas o que me preocupa muito, Alexandre, meus amigos aí da Câmara, que me preocupa muito, é a situação do Rio Atibaia. Se o Rio Atibaia continuar desse jeito, a expansão industrial, como está sendo, que eu acompanho, o não tratamento de esgotos no Rio Atibaia, nós, daqui uns 30 anos, o Rio Atibaia vai até mesmo o fim da do Rio Capivari. Você não vai ter condição. Nós temos o Cantareira, que nos ajuda muito, porém, a fluência do Cantareira, você acha que vai mostrar aí daqui a pouco, cada vez mais diminuindo. A população da região da bacia sempre aumentando, a indústria, a expansão industrial aumentando e muito, consequentemente, atrai mais gente e a população da região sempre crescendo. Então, se não houver um paradigma de mentalidade e de planejamento, principalmente na expansão industrial, nesse tratamento de efluente industrial, é possível que daqui 30 anos, eu não estarei mais aqui na Terra, mas daqui 30 anos nós tenhamos um problema sério com o Rio Atibaia. Mesma coisa que está acontecendo no Capivari hoje, Alexandre. Obrigado, Sinésio. Desculpa, é ótimo ouvir esse relato, né, enfim, das dificuldades. Enfim, o plano de bacias é exatamente para tentar olhar isso, 2035, mas no cenário mais de longo prazo, para essas questões todas, inclusive até o terciário, alguns trechos, reservatórios. Agora, no Capivari, evidentemente, né, ou seja, uma vazão de estiagem hoje com 500 litros por segundo, né, numa bacia de contribuição tão urbanizada, evidentemente que com poluição difusa e as pontuais, a qualidade fica muito prejudicada. Acho que isso é uma situação crônica aí no Capivari, alguns outros pequenos córregos, no caso do Quilombo também e outros, né? Mas fica aí o registro e claro que algumas coisas estão sendo feitas, mas era só para ouvir um pouquinho aí a situação do Capivari. Obrigado aí, Sinésio, e continue nos informando. Bom, gente, então esse é um pouco o cenário aí desta manhã. Vocês têm mais algum relato dos usuários em relação a episódios, de qualidade, quantidade? O Neymar levantou a mão, Alexandre. Opa, por favor. Fique à vontade, Neymar. Bom dia. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Ô, Sinésio, ouvindo sua fala aqui, o comitê tem algum poder, não sei, Alexandre, o pessoal aí, da gente pedir, a CETESB dar uma olhada, principalmente nessas empresas que está falando que são aromáticas, aí que tem esses, sei lá, se a CETESB não pode intervir, ajudar, porque, queira ou não, o que a gente vê hoje, muitas empresas jogam no rio e não tem controle de saída, né? Ele controla o que ele pega, né? A CETESB exige aí até que meça a vazão, de quanto está puxando do rio e tal, mas e o controle de lançamento? Será que a gente consegue pedir alguma coisa para a CETESB? Uma ajuda até, né? Porque, queira ou não, se a CETESB atua, a gente percebe que as empresas fazem alguma coisa para tentar minimizar o problema, né? Mas quando não tem o poder público apertando, a gente conhece, a gente está o tempo todo na indústria, a gente sabe como que é o desleixo com relação ao lançamento de efluente, né?
Ok, Neymar, obrigado. Acho que o pessoal da CETES está aí. Agora, lógico que, evidentemente, que toda atividade industrial tem um licenciamento ambiental, né? E tem os seus parâmetros, tem o seu automonitoramento, né? Tem a estação de tratamento própria ou lança na rede pública para tratamento pelo poder público, né? E claro que hoje, no próprio plano, né, já, o maior problema que a gente tem, evidentemente, ainda são os esgotos domésticos, e que, claro, que se somam com a poluição difusa, naturalmente, com as outras fontes de lançamento, né? Pessoal, você está aí, não sei se gostaria de fazer algum comentário, mas para não parecer que é um negócio, né, cada um lança como quer, tem um controle, né, tem um licenciamento, tem uma série de questões, evidentemente, que à medida que o rio diminui a vazão, é claro que essa poluição se concentra, mas sempre que uma indústria vai se implantar, há um estudo de viabilidade, de capacidade de diluição do corpo d'água, uma série de coisas. Claro que isso não elimina a questão da fiscalização, evidentemente, é fundamental, como vocês colocaram aí, né? Não sei se... sim, é verdade. Alexandre, o Matheus Arantes, lá da Prefeitura de Louveira, também coordenador da Câmara Técnica do PCJ, fez uma consideração aqui no chat, duas considerações rápidas sobre o tema Rio Capivari. A Sanebade terminou agora o projeto de melhoria da eficiência de tratamento da ET Capivari e a Prefeitura de Louveira está agora contratando o seu projeto de melhoria da eficiência e nessa semana Louveira teve que parar a captação no Capivari por lançamento acidental de uma indústria de detergente a montante. E ele reforçou que ambos os projetos foram financiados pelos comitês PCJ. Obrigado, Matheus. Fica aí, né? O registro, veja, né? A cidade, né? Tem um montante de Campinas, né? Como você mesmo estava relatando, né? Também tentando fazer a sua lição de casa. Então, essa soma de esforços, né? Evidentemente que tem muitos desafios. Uma vazão de 500 litros por segundo numa região tão urbanizada é quase que uma calha de reuso, né? Ou seja, onde aquela água que chega lá em Campinas já foi passada por vários processos, ou pelo corpo humano algumas vezes. Então, de fato, esse é o desafio do enquadramento dos corpos d'água aqui na bacia do Piracicaba, né? Mais algum relato de ocorrência, considerações? Não. Bom, não havendo, então vamos dar uma olhadinha no sistema cantareiro hoje pela manhã. Esse é o dado de ontem, né, das 9 da manhã. Opa, por favor. O Eric acabou de colocar aqui no chat palavra. Por favor, Eric, vamos ouvir a BRK. Bom dia. Olá, bom dia, Alexandre, bom dia a todos. Muito semelhante aí a Jaguariúna, nós também fizemos um relato do Rio Jaguari, né? Então teve, inclusive a gente coloca, né, nesse relato algumas oscilações de oxigênio dissolvido, né? Poucas oscilações, o Rio Jaguari ainda está com a tratabilidade boa, enfim, estamos conseguindo tratar o Rio Jaguari normalmente, mas aí perante, como o Ricardo disse, né, Jaguariúna, perante a vazão que se apresenta, e esse período de estiagem, principalmente as chuvas que não vieram, fica aí a atenção para os próximos dias, né, e até para os próximos meses, aí no Rio Jaguari como um todo. E outro ponto também destacando, que aqui em Limeira a gente tem a possibilidade de captar o Ribeirão Pinhal e o Rio Jaguari. O Ribeirão Pinhal, como o próprio nome diz, é um ribeirão, então essa época do ano a vazão dele diminui muito. Aqui em Limeira, nós estamos captando em torno de 10 dias com o Rio Jaguari e 4 dias apenas com o Ribeirão Pinhal, aqui em Limeira. Então, só esse breve relato, né, que o Jaguari, como a gente sabe, abaixo de 10 metros cúbicos por segundo, ele passa a ficar um rio bem sensível mesmo. Então, mais esse relato aí, estamos atentos e agradecendo, né, a CTMH, essa prontidão, inclusive na liberação, né, nesse 0,25, que com toda certeza ajuda, eu sei que é pouco, mas acaba ajudando. A gente tem que pensar, olhar para o Cantareiro também no futuro, né, entendemos perfeitamente e compartilhamos isso, né. Mas aí fica o relato aqui de Limeira, da BRK. Obrigado. Muito obrigado, Eric, aí sempre atento aí nesse trecho final do Jaguari. Lembrando que são 180 quilômetros para essa água chegar aí, né, então, de fato, precisa uma ação bastante antecipatória para evitar episódios mais crônicos e, claro, que vamos continuar atentos aqui, né? Bom, a situação do Cantareira no dia de ontem, né? O Cantareira operava ontem aí, tem caído a 0,1%, 0,2% ao dia, mas em média 0,1%, 66%, né, da sua capacidade de armazenamento, na faixa normal de operação, só para a gente comparar um pouco os anos anteriores, o ano passado, nessa mesma data, com 83%,
para quem se recorda, tivemos um janeiro, fevereiro bastante chuvoso ano passado e permitiu aí uma elevação significativa do reservatório. E em 2022, né, aí um número nada favorável, né, para quem estava aqui já participando, na ordem de 39%, ou seja, entraram na estiagem com 39%. É claro que não é uma situação confortável, foi o que a gente viveu lá em 2022, e esse ano um período aí de uma certa razoabilidade, né? O sistema que abastece tantos milhões de pessoas não há calmaria, mas uma razoabilidade do ponto de vista do que a gente espera para 2024 e 2025. Sempre esse olhar que o Eric trouxe, né, do plurianual, né? Ou seja, o uso da água que a gente planta esse ano é a colheita do ano seguinte. Então, 66, entrada no reservatório. Quanto está entrando, né? Vazão natural ontem, 8,3, evidentemente que sem chuva essa vazão fica muito baixa, né, de afluência, e a transposição do Paraíba, que daqui a pouquinho, inclusive, a Sabesp vai fazer uma breve apresentação, transpondo lá do Jaguari, do Paraíba do Sul para o Atibainha, 7,92 metros por segundo, lembrando que desde o dia 17/5 essa transposição está ligada. Então está entrando no reservatório algo aí como quase 16, né, metros cúbicos por segundo. E quanto está saindo, né? Para o PCJ, como a gente já conversou, está saindo hoje 9,75, né? O nosso último comunicado, que é o 4 do dia 28, 0,75 no Jaguari, 4,5 no Cachoeira e 4,5 no Atibainha. Então, 9,75 para o PCJ e 25,9 ontem para São Paulo. Então, nós estamos falando de uma retirada aproximada aí de 34,35 e uma entrada de 16. Esse é o papel do reservatório na estiagem, né? Naturalmente, o reservatório vai caindo em virtude dessa operação de retirada maior que a afluência, o que é esperado para essa época de estiagem, né? E agora eu queria, então, passar para a Sabesp. Acho que o Alexandre Bueno está por aí, o Luciano e outros colegas, que vão fazer uma breve apresentação sobre o plano de operação da transposição do Paraíba para o Atibainha, até para aqueles que não conhecem um pouco como é esse funcionamento. E vou passar para o Alexandre, mas fique à vontade aí para dividir com a equipe. Bom dia, Xará. Bom dia. Bom, Xará, Alexandre, Paulo, eu fiz uma lista aqui, tá? Felipe, os colegas da Sabesp, né, meus pares e demais colegas do DAE, do FCTH, os representantes dos municípios, né, colegas da CETESB, Altivo, demais colegas do PCJ, das demais câmaras técnicas, né, que hoje estão participando. Bom dia novamente, né. Nós trouxemos aqui, né, a pedido aí da Câmara, né, uma apresentação simples, tá? Algo, só tem que acertar como compartilhar aqui, tá, gente? Para demonstrar como funciona a nossa transposição, tá? Nosso bombeamento aí do Paraíba do Sul para o Atibainha, né? Para compartilhar é só eu clicar aqui, né? Você clica aí no apresentar agora, do lado da mãozinha, pode compartilhar a tela cheia. A gente vê sua tela da forma que você está vendo aí. Vamos lá. A gente aqui usa o Zoom, então imagina, né? A janela, tela cheia. Compartilhar. Foi? Segundinho. Isso. Agora estamos vendo a tela da reunião. Só você colocar na tela da sua apresentação. Modo apresentação ou não? Não, só vai para a tela. Não sei se é um PowerPoint, um PDF, o que vocês vão apresentar. É um PowerPoint. Então, só você ir na tela do PowerPoint, agora que vai aparecer aqui para a gente. Vamos lá. Isso foi. Não. Vou desligar um monitor. Vamos ver se ele vai soprar um. Estou vendo, não sei os colegas aqui, eu estou vendo a tela toda duplicada aqui. Alexandre, Alexandre Bueno, você está com duas telas? Tô. Então aí você consegue colocar janela para escolher a tela que está para apresentação. Aí você pode ir ali no apresentar agora, vai em janela, aí a janela que está a apresentação, ali vai aparecer as duas opções. A janela da reunião e a janela da apresentação. Apresentar agora, janela. Isso. Aí você consegue escolher. Tá. Esse foi agora.
Perfeito. Tá em tela cheia, certinho. Tá bom. Bom, vamos lá, gente. A transposição do Paraíba do Sul, né, Jaguariatibainha, ela fica sob responsabilidade da Divisão de Recursos Hídricos Norte, né, dentro do nosso departamento. Fica com o Luciano, Rafael, que estão presentes, né. Vamos lá, estão dando. Como foi falado, alterou para vocês aí, né? Tranquilo, né? Tudo certo. Sim. Tá bom. 21 milhões de habitantes, né? Para a gente fazer a gestão do sistema integrado dentro da Sabesp, né? Dentro da região metropolitana, nós contamos aí com esses sistemas, né? Com esses 8 grandes sistemas, né? E aqui, no caso, a gente está falando do sistema Cantareira, tá? Só para ter uma contextualização, um zoom na bacia do PCJ. E o que a gente faz, né? As ferramentas de gestão para a gente estar trabalhando em cima disso, né? Primeiro, as resoluções, né? Que seriam as outorgas, tanto a de operação quanto a própria outorga. A portaria, né? Que seria a nossa outorga da transposição. E aí nós contamos aqui dentro com uma ferramenta, né? Que é o nosso sistema de suporte à decisão. Nele a gente recebe dados das telemétricas, né? Que ficam instaladas aí ao longo da bacia, e a gente consegue utilizar tanto a série histórica como algumas previsões e alguns cenários que já ocorreram para estar fazendo uma série de simulações, né? Então, óbvio, sempre levando em consideração o que está acontecendo no momento, mas a gente utiliza esses dados históricos para estar trabalhando nessas projeções, né? E aí, em cima dessas projeções, é onde a gente toma as decisões de estar trabalhando dentro do sistema integrado, um sistema ou outro, né? Vamos dizer assim, tirar água de um manancial ou de um sistema todo ou de um outro, tá? Aqui um perfil do sistema Cantareira, e aqui a gente pontua onde está a transposição, né? E aonde ela chega dentro do sistema. Então a equipe da divisão do Luciano e do Rafael faz a gestão de todas essas comportas no sistema, além das comportas, né, do PCJ, né, que fazem as descargas para o PCJ, faz essa gestão dessas outras represas, das aberturas das comportas e da elevatória Santinês, né, que é responsável em fazer o bombeamento aí da ESE, né, do Franco da Rocha para o Guaraú, né, de estar transcendendo a serra, né. Bom, aqui uma tela de uma das nossas ferramentas, né, que a gente utiliza. A gente não quis trazer todos os detalhes aqui, até para não se alongar, mas só para vocês terem uma ideia, nessas simulações a gente considera esses condicionantes, né, as vazões as vazões naturais do momento, as vazões que estão sendo descarregadas, enfim, a gente trabalha com médias também, e a gente tem um produto que é essa previsão do Shop 120, né, nos dá aí uma ideia dos próximos 4 meses, né? Então a gente acaba também utilizando aí os dados meteorológicos para fazer essas simulações, tá? Bom, aqui só um contexto, né? A gente tem aqui a chuva média, a chuva observada dentro dos meses aí, desde outubro, né? Só para vocês terem uma ideia. E aí o que nos chamou a atenção, né? Entramos no período seco, e a gente percebe que em abril a gente teve aí uma chuva observada muito abaixo da média histórica, né? Então, isso já soou um alerta. Em maio, mesmo a gente tendo aí uma chuva quase na média histórica, a nossa afluência está muito abaixo, ou seja, a chuva não se transformou em vazão efetiva, né, que é o que enche os mananciais, tá? Então, aqui só uma ideia de tudo isso. Com isso, nós tomamos a decisão, no dia 16 de maio, de estar acionando a transposição do Jaguariatibainha. Outro indicador que a gente utiliza bastante, que a gente usa ele como termômetro, é o índice de precipitação padronizada, né? Então, aqui também estou trazendo só o ano de 2023, né? 23 até agora, onde a gente está, você percebe aí que a magnitude da seca já começou a passar de 1 mês e meio num período de chuva, né? Então, a gente entra aqui no período de janeiro até abril, que é um período chuvoso,
com chuvas abaixo da média histórica, né, e com uma magnitude acima de 1,6. Né? Então, isso já é um alerta para a gente, já sabe que precisa ser tomada algumas ações. Né? Bom, dentro dessas ações, a gente trouxe aqui em barras, né, mas o que nós fizemos? Automaticamente a gente recuou o sistema Cantareira, né, o mês 6, por exemplo, a gente já foi para uma média de produção de 27, a gente estava com 30, tá certo? E avançamos o sistema produtor São Lourenço. Então, aquelas faixas, aquelas manchas, né, onde os sistemas eles se convergem, né, a gente já tomou essa ação no mês passado. E agora, com as novas simulações para o mês de julho, outras ações vão ser tomadas aí, tá? Então, aqui só para dar uma ideia de como que foi o manejo aí, né, o regramento do sistema produtor da Sabesp. Bom, aqui está o plano de operação, né, do Jaguari-Atibainha. Esse foi os dados que nós passamos para atender o artigo 1, o artigo 1º, né, da resolução da ANA. A nossa ideia, aqui se pede, né, de maio a novembro, mas a nossa ideia aqui estar utilizando a nossa cota, óbvio, fazendo as simulações mensais, né, o que vai dando o termômetro para nós, mas nós pontuamos que 7,5 seria a nossa média de vazão, 7,5 metros cúbicos por segundo, mês, seria a nossa média de vazão mensal. Por que 7,5? A elevatória, o sistema de bombas, ele trabalha de acordo com o nível também da represa, né, do Paraíba do Sul. E quanto maior está esse nível, a bomba corre na curva, né? A gente costuma falar que ela corre na curva, a gente consegue ter um rendimento do bombeamento mais eficaz, né? Então, a gente sempre trabalha com uma vazão média histórica mais coerente, que pode acontecer também de ter problema de energia elétrica, enfim. Então, por isso que a gente põe 7,5. Hoje, a gente chega a picos de 8, né? Mas é só para vocês terem uma ideia de por que a gente coloca isso. Né? Então, aqui foi o que a gente atuou nesse período, né? Fazer a otimização do volume do sistema Cantareira, então a gente já tomou uma ação. A ideia é utilizar o volume da transposição e a gente está trabalhando internamente aqui dentro do sistema produtor para remanejar esses outros sistemas aí, olhando como um todo, tá? Não só o sistema Cantareira, olhando aqueles 8 grandes sistemas ali, tá? Bom, aqui eu trago alguns registros fotográficos, né, que foi a pedido, acho que para vocês terem uma ideia de como é a estrutura, né, e a gente trouxe até uma foto aqui da época da obra, né, é uma captação que ela sai do continente e entra no corpo hídrico, né. A elevatória ela é formada por 6 conjuntos motobombas. Esses conjuntos motobombas, eles têm uma potência de 5.000 cavalos cada um, né? Você tem um sistema de subestação, chegam 2 linhas de 88.000 volts lá na elevatória, né? Esses transformadores aqui são de 30 MVA. Um transformador desse aqui eu consigo atender a minha instalação como toda, mas a gente trabalha com 2 para ter como reserva, né? Para ter como contingência. Para vocês terem uma ideia, a gente tem uma potência aí instalada de quase 20 MVA só de bomba, né? Para estar contratando aí com a concessionária. É uma energia elétrica considerável, um custo de energia elétrica considerável para acionar esse bombeamento, né? Aqui a chegada dele, que já seria lá no Atibainha. Embaixo eu tenho um link aqui, foi colocado, depois se vocês quiserem eu coloco no chat. Aí tem bastante informação a respeito também dessa obra, dessa transposição. E aqui do lado a gente faz vamos dizer assim, um perfil de como que funciona, né? O que a gente tem de tubulação e o que a gente tem de túnel, né? Então é um sistema que você transcende aí praticamente, sobe 180 metros de coluna d'água, né? É uma elevatória de grande porte, uma vazão considerada, né? Bom, aproveitando aí a sequência, né, o embalo, vocês estavam falando de tecnologia, nós vimos a tecnologia aí da CETESB de qualidade, vimos aí o sistema o Xará apresentou aí com relação às vazões,
E dizer que também essa elevatória, a gente tem ela... acabei de tirar esse print aqui, foi umas 9h50, tem um monitoramento remoto dela, né? A equipe do Luciano tem o sistema escada lá na elevatória Sentinês, eles conseguem ligar e desligar bombas, conseguem ver alarmes, enfim, esse monitoramento é 24 horas, aí, o que mantém uma regularidade operacional bem robusta, tá? Então, aqui alguns dados, né, 185 metros de coluna d'água, 8,03 de vazão no momento que eu tirei o print, as correntes dos motores, o verde é ligado, o vermelho é desligado, então, mais para mostrar que a gente também tem aí o controle da elevatória à distância. Eu acho que é isso. Perguntas, por favor, fiquem à vontade, né? Eu acho que a ideia era trazer aí um contexto, né? Eu acho que era isso que nós queríamos trazer. Luciano, Rafael, fiquem à vontade se eu deixei passar alguma coisa. Acho que é isso, gente. Acho que o Rafael, por favor, Rafael. Estão me ouvindo? Perfeitamente. Okay. Bom dia. É que eu estou tendo problema aqui, não consigo enxergar nada aqui da apresentação. Até comentei com o Alexandre. Bom, é o seguinte, só para complementar, né, que naquele gráfico que o Alexandre mostrou, onde tem as chuvas, né, a gente viu que em maio teve uma chuva lá que quase chegou na média, né, do mês, mas se a gente vê pontualmente, foi uma chuva que ocorreu no final do mês de maio, né? Quer dizer, a gente ficou desde abril sem chuva, quase maio inteiro, e no final de maio que teve aquela chuva concentrada que chegou quase na chuva média, né? Mas que realmente engana um pouco, né? Porque ficou muito tempo seco, e essa chuva aí quase que não refletiu em nada, né? Na decomposição, né? Era mais isso. Obrigado. Obrigado aí, Rafael, pelos complementos. Consulta aos membros se há alguma questão, aproveitando aqui, Alexandre Bueno, Luciano, Sabes estão por aqui, né? Esse protocolo na ANA, esse plano de operação, esses são os motivos de a gente ter convidado aqui para fazer também uma breve apresentação, para que as pessoas conheçam, e o que se espera desse plano de operação até o final do ano. Até fiz questão de colocar na tela de novo o Cantareira, né? Para mostrar a importância dessa obra de transposição. Porque, veja, a fluência natural na ordem de 8,3 sem chuva. E a transposição está trazendo praticamente a mesma vazão, né? Então, isso, evidentemente, que segura muito a velocidade de queda do Cantareira, né? Se com certeza não tivesse a transposição funcionando ou existente, o Cantareira cairia numa velocidade muito mais acelerada do que tem caído hoje. Então, a importância dessa obra, já que a fluência natural está praticamente a mesma da fluência através da transposição. Acho que o Flávio do consórcio levantou a mão. Fica à vontade, Flávio. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Alexandre Bueno. Só uma pergunta, mais que uma constatação, Alexandre Bueno. Pela resolução, né, que autoriza essa transposição do Paraíba do Sul para o Atibainha, no Cantareira, se eu não me engano, o valor total acho que dá 162 hectômetros cúbicos, né, de volume máximo, né, que a gente pode fazer essa transposição. Aí a minha dúvida é mais no seguinte, porque se você dividir isso pelo ano, acho que dá 5,13 metros cúbicos por segundo de vazão de transposição. Como a gente ficou os primeiros meses do ano sem fazer, né, o bombeamento, agora está na ordem de 7,5. Com a previsão de vocês, a gente vai atingir os 162 hectômetros cúbicos, que é o limite autorizado, ou vai ficar um pouco abaixo ou um pouco a mais? Bom, vamos lá. A ideia é sempre atingir a cota, né? Passar nunca, né? Mas a ideia é sempre atingir a cota. Eu coloquei 7,5 ali, mas eu mostrei para vocês aí, no sistema está 8,04, né? Então, por isso que mês a mês a gente faz essa avaliação, tá? De 6 bombas a gente está utilizando 5, a gente tem possibilidade, não estourando o máximo, né? Que tem o máximo, máxima vazão. Essa outorga, ela tem a máxima vazão, ela tem a média e tem o pico, eu não posso passar do máximo. Mas a ideia é usar, tendo necessidade, a cota, tá? Se você tiver uma média aí de 7,5 a 8, você consegue aí puxar os 20 hectômetros, 22 mês. Então, por isso que a gente usa essa cautela de estar analisando mês a mês, tá? Mas a ideia é, havendo a necessidade de utilizar a cota como a gente sempre fez e acabar ali entre o Natal e o Ano Novo, tá? Essa é a ideia. Perfeito. Muito obrigado, viu, Alexandre Bueno?
Obrigado, acho que esclarecido. E eu estava até olhando os dados aqui, né? O reservatório Paraíba está na ordem de 89%, né? Então, isso também é uma boa notícia, no sentido de que permite essa operação com mais eficiência da bomba, sem que, né, traga grande prejuízo também a bacia do Paraíba. Essa integração entre bacias, né? Lembrar que Paraíba abastece a região metropolitana do Rio também. Então, veja, o que acontece aqui no PCJ influencia naturalmente também a gestão de outros estados, embora, claro, que a vazão transposta diante das vazões do Paraíba do Sul é pequena, mas, claro, que é uma água retirada daquela bacia. Bom, acho que não temos mais questões, então agradecer. Quando vocês forem falar mal de Alexandre, fale mal do Alexandre certo, tá bom? Certo é o sobrenome, né? Exatamente. Mas obrigado, Alexandre, Luciano, Rafael e da Sabesp pela apresentação e, naturalmente, pela gestão diária. Obrigado. Bom, caminhando... Opa, por favor, desculpa, Tainá. Não, é que só não está na tela cheia. É só a apresentação. Agora está de propósito, que eu não tinha colocado mesmo. Ah, tá. Só me avise se vocês estão vendo. Tela cheia? Ainda, para mim... Então, espera aí que eu vou ter que compartilhar de novo aqui. Só um segundo. Agora sim? Agora sim, perfeito. Bom, falando em simulações, né, só para a gente olhar um pouco para o futuro ainda também da questão do sistema Cantareira, essa é a rodada do CEMADEM de junho, né, ainda meados de junho, 13 de junho, e ela usa, né, como premissas a transposição para a Sabesp por meio da faixa autorizada, do PCJ descargas de 7 metros cúbicos por segundo de média, aqui no período seco, que é relativamente baixa, veja que nós estamos carregando 9,75, ele considera uma premissa um pouco mais conservadora, e uma transposição, né, como a Sabesp acabou de apresentar, de junho a setembro, né, que a previsão enxerga até setembro aqui, de 7,5. Então, representa bem o que a gente tem de realidade acontecendo aqui, né? Então, esse gráfico, como aqueles já estão acostumados a olhar para ele, a linha rosa mostra o observado de fato que ocorreu com o reservatório, com, né, o volume útil 2022-2023, e a linha roxinha mostra, até antes de ser pontilhado aqui no mês de junho, o que de fato se observou, né? Acho que a gente, de outubro a junho, praticamente o reservatório ficou aí na casa de 70%, 80% durante todo esse período, com as chuvas e retiradas que ocorrem. E, naturalmente, agora, com chuvas abaixo da média e também períodos já com chuvas muito reduzidas, né? O que o Jorge Mercante sempre nos lembra, né? Chover abaixo da média em junho, julho e agosto não traz grandes consequências para a bacia, porque já são períodos com precipitação bastante baixa. Claro que melhora muito a qualidade do ar, entre outras coisas, né? Mas o problema é chuvas abaixo da média durante o período chuvoso, né? Mas se a gente olhar as projeções das linhas pontilhadas, veja que quem olha um pouco nas últimas reuniões, a gente tinha uma faixa, né, um range muito maior, agora começa a se achatar. Então, se a gente olhar o cenário mais pessimista aqui da projeção CEMADEM, como é um cenário de chuvas abaixo da média até setembro, que é em que pese, que já é um período de baixa precipitação, a gente chegaria em setembro na ordem de 48% do volume útil acumulado.